Oi, minha gente. A conversa hoje aqui nas redes sociais e também no canal multimídia do Diário de Pernambuco é sobre o Big Brother Brasil. Tadeu Schmidt falou assim, ó: quem sai não leva o prêmio, mas pode ser o que quiser. E como diria a filósofa contemporânea mais querida da atualidade, você é farinha. Pode ser pão, pode ser bolo, mas você é farinha. O nome dela é Domitila Barros. Tem que chamar de Domitila Barros. Não, mas pra você é Domi. Ah, então Estamos tá bom. no Diário de Pernambuco. Pra todo mundo aqui do Diário é Domi. Ah, então tá ótimo, Domi. Vê, eu fiz uma pesquisa sobre você, vi que 12 mil candidatas, a primeira imigrante e mulher negra a ganhar o Miss Alemanha foi você. Influenciadora digital, ativista ambiental, empreendedora social, dona de uma loja de biojoias e aos 15 anos recebeu o Prêmio Internacional Sonhadores do Milênio da Unesco. Faltava ser conhecida no Brasil? Lógico, por isso que eu voltei e tô muito feliz, não só de ter voltado para fazer o BBB, como também essa semana passada, sexta-feira, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir pro Porto Digital, encontrar jovens mais talentosos do que eu, mais babadeiros do que eu, para poder trazer tudo que eu aprendi lá fora para cá de volta. Porque eu sempre fui uma menina muito sonhadora, como dá pra ver por essa linha que até eu vejo me assusto. Que sempre tive muito interesse, sou um farinha, eu gosto de ser atriz, mas também gosto de me engajar socialmente. Eu gosto de estar aqui conversando, dando entrevista, mas também gosto de estar subindo e descendo ladeira dos meus projetos sociais. Mas eu sempre tive um desejo muito grande de também poder fazer isso, tudo que eu já fiz lá fora, aqui. Por isso que pra mim é uma honra e um orgulho incrível estar aqui hoje com vocês. Como é que você, lá de fora, ajudava as mulheres e as crianças aqui no Brasil? Você passou mais de 15 anos na Alemanha. Eu morei 17 anos na Alemanha e eu ajudava das formas que fossem possíveis. Eu sempre tenho aquele sentimento que eu não ajudei o suficiente, que era para ajudar mais. Porque as carências e necessidades são tantas que eu tenho milhões de ideias de como poderia ajudar muito mais. Mas as mulheres era dando trabalho, porque eu acredito que empoderamento é pão na mesa, é comida na mesa, sabe? É um hashtag lindo, dá pra fazer várias discussões, etc, app, mas eu acho que é muito importante as mulheres terem acesso a uma integração econômica e com dignidade. Então, com a X from the Jungle, eu comecei há 7 anos atrás e tudo começou com amigas minhas fazendo crochê de biquíni. Aí eu levei para a Alemanha, comecei a vender, percebi que o verão era curto e mudei a estratégia de biquíni para biojoias. E desde o começo sempre fui a X from the Jungle. Então eu pensava que era possível sim. As minhas amigas que ficaram aqui não tiveram essa oportunidade de ir fazer estudar lá e morar fora, trabalhar daqui e usar minhas conexões e minhas possibilidades que eu tinha lá fora para agregar valor para elas através de trabalho. E as crianças é a questão de que meus pais fundaram há 40 anos atrás uma ONG chamada CAM, Centro de Atendimento a Meninas e Meninas. E essa ONG nunca teve apoio estatal, nem prefeitura, nem governo do estado, nunca doou nada para a ONG. E a gente sempre viveu de doações, porque meu pai vem do Córrego de Euclides, minha mãe do Morro da Conceição. Então eles já vêm de uma realidade muito humilde, não tinham condições de bancar o projeto financeiramente, mas tinham um sonho de ajudar crianças da comunidade a ler e escrever. Então, quando eu fui morar na Alemanha, eu comecei a fazer palestras para explicar para o mundo que existem coisas tipo bala perdida, crianças que moram na rua, porque eram coisas que as pessoas na Europa nem sabiam da existência. Então, fazendo essas palestras, muitas pessoas se sensibilizaram e se animaram para doar para os projetos de crianças carentes no Brasil. Não só os dos meus pais, vários projetos no Brasil todo foram privilegiados com essas palestras. E eu sempre achei que essa é a melhor forma da gente poder ajudar as pessoas, deixando elas desenvolver os talentos dela, sem ter que se humilhar. E uma coisa que eu sempre achei muito importante, porque eu venho do Morro da Conceição, eu venho de comunidade, é o seguinte: eu não acredito muito nesse conceito de caridade. Ah, eu não uso mais essa jaqueta, eu vou te dar porque eu sou uma santa. Não, eu acredito que para poder a gente superar a pobreza é um gesto de responsabilidade, certo? Eu acho que nós sabemos, no Brasil tem soja para todo mundo, café para todo mundo, feijão para todo mundo, carne para todo mundo, mas tudo dividido de uma forma muito desigual, né? Então eu sempre pensei, eu não acho legal essa questão de, eu tô te dando isso. Eu falo, não, você é capaz, você quer trabalhar, você sabe fazer o quê? Bora fazer as coisas acontecer? Você é uma criança, você tem direito a ter uma infância em segurança. Porque no projeto dos meus pais, por exemplo, muitas pessoas pensam, quando eu faço as palestras na Europa, por exemplo, na Europa, Ásia, o pessoal pergunta, e aí, como é que as crianças se sentem quando eles têm acesso à educação? Deve ser a coisa mais importante para eles no projeto, né? Eu falo, não. As crianças não vão para o projeto porque eles querem ser doutor, nem porque eles querem ser advogado. Eles vão para poder brincar em segurança.
Porque o projeto é o único espaço na comunidade onde tem um parquinho, onde tem uma biblioteca, onde as crianças podem brincar sem ter medo de ser atropelado ou de tiroteio. Então toda criança, creio eu, tem esse desejo de estar perto da família e ter uma criança e ter uma infância em segurança. É muito engraçado que as pessoas reagem, poxa, é verdade, eu nunca parei para pensar sobre isso. Nenhuma criança chegou no projeto e falou, eu quero vir para o projeto porque eu quero ser doutor, porque eu quero ser advogado. Ela sempre fala, eu quero comer sem ter que comer do lixo e eu quero poder também brincar sem ter medo que vai acontecer alguma coisa comigo. Sem ter que ser violentada sexualmente, sem ser atropelada por um carro, sem ser vítima de uma bala perdida. Está literalmente na linha do tiro. Está literalmente na linha do tiro. E eu acho que é muito importante. Muitas pessoas me conhecem por causa da coisa, influenciadora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho muito importante sempre contar essa história, sabe? Porque da onde eu venho tem muito talento. Por isso que eu voltei agora. Eu deixei de fazer meus trabalhos que eu estava fazendo de campanhas publicitárias em São Paulo, eu mesma pagando para vir para cá para participar dessa campanha não, desses projetos aqui também no Porto Digital, porque eu me via como eu também tendo a oportunidade de ir para a Europa, é uma coisa boa, mas quero ou não, também é um produto de exportação. Teve época que a gente exportava para o Brasil, agora a gente exporta cérebros, né? Então eu sei que aqui no Recife, principalmente, eu tenho uma conexão muito boa com os jovens, eu sei que tem jovens talentosíssimos, maravilhosos aqui, e eu queria muito estar perto deles. E eu acredito que essa forma é uma forma de participar socialmente com impacto real, sabe? E eu sempre falo que eu não faço isso porque eu sou boazinha, nem porque eu sou inteligente, é porque eu quero me aposentar. Conversando com você agora, nesse pouquinho, eu já lembrei de uma frase de Paulo Freire, que eu não vou dizer exatamente como ele dizia, mas ele diz que vai dar certo quando sua fala é igual ao seu discurso. E eu vejo você com a sua biojoia, eu vejo você com o crochê das suas amigas. Como é que você consegue dar esse exemplo? Eu acho que pra mim, é minha verdade. Não tipo assim, que os outros estão mentindo. Mas eu dormi de ontem pra hoje na comunidade. Eu passei a semana na comunidade, por exemplo, né? São minhas amigas. Dava pra estar num hotelzinho Boa Viagem, né? Não, teve a parceria, tudo. Eu tô lá também, mas o final de semana, como eu não tinha trabalho, eu preferi estar perto dos meus, estar perto da minha família, também estar na comunidade. Porque eu acho que também é importante as pessoas verem que... É complexo, mas eu penso, eu sinto, não é o que eu penso, agora é o que eu sinto da seguinte forma. Você não escolhe onde você vai nascer. Você não escolhe o corpo que você vai nascer. Você não escolhe a cor da pele que você vai nascer. Você nasceu e tá aí, é isso aí. E tenta fazer o melhor disso. Então, pra mim, voltar pra comunidade, ir pra laje com as minhas amigas, tá subindo e descendo ladeira, tem duas coisas. Eu sei que as pessoas têm medo da gente. Então muitas pessoas perguntam, tu não tem medo de voltar não, agora que tu ganhasse um Big Brother? Agora eu falei, não. Porque são seres humanos, é minha família, são meus irmãos e irmãs, não é bicho. E por isso que eu acredito que seja fácil, porque são as pessoas que eu amo, são as pessoas que eu convivo. Eu, mesmo morando 17 anos na Alemanha, eu passava pelo menos um mês por ano em linha do tiro. Então eu acredito que... Dizem que algumas vezes, algumas pessoas, a fama sobre a cabeça, ou você isso, ou você aquilo. Quando eu fui Miss Alemanha, eu trouxe a televisão alemã para mostrar minha realidade na comunidade. Eu não mostrei para eles como é a minha rotina de beleza e de cabelo, eu mostrei para eles como é a minha rotina quando eu tô com as minhas amigas na comunidade, sabe? Então, eu acredito que é muita gente que fala sobre a gente e eu tenho um orgulho muito grande de falar sobre mim. E eu acho muito bonito falar, eu venho daqui. Hoje, eu estava conversando com um amigo meu e ele falando, Domi, eu não vou poder te acompanhar porque não tem água aqui em casa, eu vou ter que esperar chegar para poder tomar banho. Eu acho muito importante eu poder falar sobre isso. E eu não falo sobre isso porque eu li no jornal ou porque é a nossa realidade. Sim. Você pode ser o melhor da sua escola, você não pode pegar o ônibus. Quando eu fui, semana passada, o jovem estava falando na minha palestra. A caminho de vir para cá, para essa palestra da Mitila, tinha um homem armado no ônibus. Então, eu tive que descer antes, vim andando, cheguei atrasado porque tinha um homem armado. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a nossa história. E eu não me sinto bem falando, eu não sou milionária, eu não sou famosa, subjetiva, eu sou Domitila de linha do tiro, que nasceu no Morro da Conceição. E eu acho que quanto mais eu tô ali, quanto mais eu falo sobre isso, quanto mais eu visto a camisa literalmente, mais pessoas vão se sentir orgulhosas da realidade deles. Eu falo muito também da questão do start, né? Se a gente pensar que a vida é uma corrida de 100 metros. Nem todo mundo começa no mesmo lugar. Tem gente que começa aqui com tênis, tem gente que começa lá atrás com o pé rachado e sem tênis. E se essa pessoa ganhar, ou se essa pessoa chegar pelo menos no metade do jogo, vale muito. Agora, se depois que eu chego na final, eu paro de falar sobre isso, eu paro de vestir a camisa e eu paro de estar em contato com as pessoas que me formaram, aí eu vou parar também de usar, de falar
porque não vai fazer mais parte do meu dia a dia, da minha realidade. E eu acredito que eu tô no mundo para isso também, dentre outras coisas, sabe? Eu vejo muitos jovens inteligentíssimos, capazes, que abrem mão de tanta coisa para estudar, trabalha de se matar para estudar. São os melhores, o Porto Digital daqui de Recife, que é o maior Porto Digital do mundo. A gente exporta os melhores talentos de programação para o Canadá, para os Estados Unidos. Então, eu sei que é difícil falar. Eu venho de linha do tiro e as pessoas vão ficar pensando assim, guardar o celular, né? Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que quanto mais pessoas que... Eu não vou dizer que vencem na vida, mas assim, quanto mais pessoas que estão em visibilidade falam sobre isso, mais esses preconceitos vão se acabando. Agora, eu preciso também lembrar que eu não sou a única pessoa que faz isso. Muita gente fala como se só você... Não, eu, por exemplo, eu sou fanzaça do MC Troia. Neif tem que tomar cuidado de falar sobre Neif, porque depois vai sair fofoca aí desse negócio que Neif é todo namorador. Mas assim, tem muitas pessoas de comunidade daqui que criaram arte, criaram música que tem impacto global. Eu fico assim admirando quando eu vejo, por exemplo, hoje à noite eu vou me encontrar com Vitinho NG. Vitinho NG é um menino da comunidade aqui de Recife que o primeiro som dele, a primeira música dele superou Justin Bieber no YouTube. Então nós temos talento, nós temos pessoas extremamente capazes e que elas levam a comunidade para onde elas vão. E eu acho que quanto mais a gente vai fazendo isso uma coisa natural, que não é porque você vê, né, sou pobre, mas sou limpinho, não é porque eu venho da comunidade, né, eu tenho minhas tatuagens igual, não é porque eu sou cacheada, venho da comunidade, gosto de andar descalça, subo dessa ladeira, que você vai ter medo de mim, ou que todo mundo... Não, eu não sou um exemplo único. Existem várias pessoas da comunidade que também têm um start muito difícil, são extremamente de sucesso, pessoas que inspiram muitas pessoas, e que ainda falam, é dali que eu venho, e quando é no meu final de semana, eu vou estar ali com meus amigos tomando minha cervejinha ou indo na minha igreja. E eu acho que isso é muito importante, a gente desmistificar a imagem da favela. Isso é até engraçado, porque desde que eu saí do Big Brother, as pessoas me criticam quando eu falo que eu venho da favela ou quando eu falo que eu sou negra. Aí eu percebi que tem duas coisas aí. A primeira coisa é o seguinte... Aparentemente só tem favela no Rio, aqui em Recife só tem comunidade, não tem favela. Isso. E a segunda coisa é que eu fico pensando, se fosse uma notícia, mataram, estupraram, aí eu podia falar que eu sou preta, que eu venho da favela. Agora pra falar, eu sou Miss, eu sou a mulher mais influente do mundo, e eu sou preta e venho da favela, aí não pode. Aí não, agora de um dia pra noite eu não sou mais preta. A pessoa fala, mas você é muito clarinha pra dizer que você é preta, não é? Não, mas no Recife não tem favela, como assim você vem da favela? Aí eu falo, bora subir dessa ladeira comigo, linha do Tiro, Nova Descoberta, Alta Bonifácio, Morro da Conceição. E quando eu dou minhas palestras, como aqui no Recife, 140 jovens. E todo mundo gritando, Morro da Conceição, Nova Descoberta, linha do Tiro, Dois Unidos. Então, eu não sou uma exceção. E essas pessoas, muitas vezes, elas vão para lugares como esses, elas são excelência, como eu falo, excelência humana na área digital. E elas falam sobre todas as teorias, vestem a roupa mais bonita, com medo de que as pessoas percebam a origem. E eu falo, não, vamos falar sobre nossas origens. Não só para inspirar que outros tenham o mesmo caminho, mas para quebrar esse paradigma de que não é todo mundo que é doutor, não é todo mundo que é inteligente e que fez faculdade não sei aonde e que foi para a escola em Boa Viagem. Na comunidade também tem muito talento, até para poder desmistificar essas imagens, sabe? Sim. De que tem que ter dinheiro para fazer isso, quem é pobre nunca vai ter... A gente precisa de chance. E exigir que tenhamos mais chances também. Uma coisa que você falou aí da corrida, quem sai na frente e quem sai com o pé descalço lá atrás, é uma discussão que está muito aqui no Brasil e que está precisando ser falada, que é privilégio, né? Como é que você consegue entender essa questão dos privilégios aqui no Brasil, de quem vai para o projeto social do seu pai só para brincar, porque não pode brincar na rua, enquanto tem gente que está um pouquinho mais ali em Apipucos ou em Casa Forte, que tem onde brincar e quer ser doutor? Sim, eu vim entender a questão dos privilégios quando eu era pequena, que a minha avó, Dona Alzira, do Córrego de Euclides, teve 10 filhos e ela limpava o chão da Hospital de Restauração e era aquela senhorinha que ficava apertando o elevador para poder a pessoa subir e descer. E eu vi como alguns doutores, depois que ela passava o pano, cuspiam onde ela acabou de passar o pano, com a necessidade de humilhar, de colocá-la no lugar dela. Aí foi aí que eu, enquanto criança, comecei a entender como é que o privilégio se materializa. E eu não podia reclamar com esses doutores, porque minha avó iria perder o emprego se eu fizesse isso. Eu era muito jovem, eu seria desobediente, mal educada. Mas isso nunca passou, sempre eu percebi esse tipo de coisa. E eu acho que no Big Brother, o momento onde isso explode é quando uma candidata
linda, maravilhosa, loira, famosíssima, cheia de seguidores, chega numa conversa que eu estou tendo com um candidato negro, começa a gritar com ele, só não chama ele de bonito. Ele, quando pensa em se levantar, eu falo, fique sentado e deixa ela gritar, porque esse privilégio nós não temos. Porque se ele só falasse pra ela, pare, e depois foi o que aconteceu também, de quando ela sai da casa, que falam, ela é autêntica e ele é briguento. Então, eu acho que esse é um dos motivos também porque foi tão importante eu participar dessas coisas, porque você vê, só precisa dar o número do episódio e falar, privilégio é isso. Tem pessoas que têm o privilégio de poder, por exemplo, assim, um pequeno privilégio também na área da educação. Tem pessoas que têm o privilégio de ter acesso à educação, outras pessoas não têm. Porque tem que trabalhar, porque não tem transporte público para chegar na escola, porque não tem horários, porque não tem alimento para poder chegar e se concentrar. Ou a escola é o lugar do alimento. Ou a escola é o lugar do alimento. Então, eu acho que, na palestra que eu fiz semana passada aqui no Recife, teve uma aluna que veio me perguntar, ô Domitila, como é que você lidar com a questão pressão e mental health, saúde mental? Aí eu falei, eu tive burnout, eu fiquei pesando 42 quilos e tive que fazer 3 anos de terapia para poder superá-lo. E eu não posso chegar na minha comunidade ou numa palestra dessa e dizer para os jovens, estude 4 dias por semana e descanse 2 para poder você cuidar da sua saúde mental. Porque se eu falo isso para eles, eu estou tirando pão da boca deles. Porque somos iguais, mas uns são mais iguais do que outros. Eu tenho certeza que se eu não fosse Miss Alemanha, se eu não fosse a mulher mais influente do mundo, se eu não tivesse feito mestrado em 4 línguas, tudo isso, eu não teria alcançado, não é nem só sucesso, é o trabalho, é o ponto de cada dia que eu alcancei. Para uma mulher como eu tive que ser a melhor em tudo que eu faço para poder entrar em lugares. Então, eu não posso dizer para os outros que basta você ser uma pessoa inteligente e se esforçar um pouquinho que vai dar certo, porque não vai. A minha experiência não foi essa. Talvez dê, eu também não quero mandar ninguém se matar e trabalhar. Talvez dê, mas eu só posso falar das coisas baseadas na minha experiência. E a minha experiência foi muito sofrida. Não só por vir de comunidade, ter um start difícil, mas porque, por exemplo, eu vou para a Alemanha fazer mestrado, certo? Eu tenho uma bolsa de estudos que dá para pagar o quarto que eu durmo. Agora, como eu vou pagar meu plano de saúde? Como eu vou comer? Como eu vou ver minha família uma vez por ano? Aí o que acontecia? Eu fazia mestrado em 4 línguas na Alemanha, mas a escola que eu fui não tinha nem inglês. Então, eu enquanto faço mestrado, tenho que ainda autodidaticamente me ensinar as línguas. Sobre que as Spice Girls ajudaram aí. As Spice Girls ajudaram demais, graças a Deus por isso. Eu tive que trabalhar como babá. Graças a Deus, em algum momento, me acharam para poder... Eu trabalhar também numa novela, mas um aluno alemão, normalmente, o que é que acontece? Eles fazem a escola e já fazem 4 línguas na escola. Quando eles terminam a escola, antes de fazer vestibular, eles vão fazer 1 ano de férias pelo mundo, paga pelo governo. Depois de 1 ano de férias pelo mundo, eles voltam e são pagos para estudar. E eles já falam a língua, eles já entenderam o sistema, eles já sabem qual é o ônibus que eles vão pegar. E eu não posso falar, não, eu preciso também... Não, eu tenho que dar graças a Deus que eu consegui a bolsa de estudos. Eu que me viro no instinto para de madrugada entender qual é o ônibus, entender o sistema, aprender a língua e conseguir um emprego sem ser ilegal para não perder o visto, para poder fazer o mestrado. E dar graças a Deus, porque eu sei que eu sou privilegiada, que a maioria das minhas amigas nem esse privilégio tem. Então, baseado nisso, eu não posso falar, não, porque nós merecemos sim, mas vai ser com sacrifício. Eu não conheceria outro caminho. E eu acho que é por isso que é tão fácil para mim falar sobre privilégios. E a parte do privilégio que não é a parte racional, é a parte emocional, que mais me prejudica no dia a dia, é aquela parte quando você vê, você sabe, mas você não pode verbalizar. Porque você está colocando o emprego ou até a vida de alguma pessoa que você gosta muito em risco. Então, aí é quando eu percebo, principalmente no Brasil, quão difícil isso é. E uma coisa que pra mim, eu morei 17 anos na Alemanha, eu vivi muito na minha infância, e quando eu voltei, foi um choque cultural. Eu sei que isso existe, eu sei que isso é normal, mas não é. No mundo isso não existe, só existe aqui. Que é quando você chega num prédio e o pessoal fala, você vai pelo elevador de serviço. Semana passada, no Rio de Janeiro, se criou uma lei que é proibido ter elevador de serviço e elevador social. Então, é um apartheid. XXI, né? É um apartheid em que nós vivemos. Então, a gente não pode falar que não existe privilégio baseado nisso. Domitila, e falando em saúde mental, como é que você cuida da sua, tendo em vista o fardo que você leva nas costas, de ser responsável por ser exemplo para tantas cacheadas e tantos cacheados também? Eu acho que a coisa que mais me ajudou durante a minha terapia
para cuidar da minha saúde mental é aprender a dizer não e planejar as coisas. Eu não sei quem está assistindo essa entrevista agora, mas eu cresci numa realidade onde quem diz não é chato, quem diz não é uma pessoa arrogante, metida, porque a gente sempre pode, né? Sim, eu posso, eu te ajudo, eu faço e aconteço. Eu aprendi a dizer não. Exemplo, eu trabalho muito, eu faço muita coisa, etc, pp, mas nesse final de semana, eu tô no Recife, a trabalho. Sábado e domingo eu falei pra equipe, eu falei, sábado e domingo eu vou ficar com a minha família e não é negociável. Aí no sábado apareceu uma oportunidade única, maravilhosa, eu falei. Aí fala, tem que voltar no sábado pra São Paulo, ter essa coisa, eu não posso falar por causa de que é um babado forte, e depois voltar pro Recife no domingo pra estar aqui segunda e terça fazendo a agenda. Aí eu falei, como eu disse, meu final de semana com a minha família não é negociável. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Eu talvez perdi a oportunidade, talvez perdi, mas eu acredito em karma, eu acredito em Deus. Eu não acredito que porque eu não tive no sábado, naquela reunião, não existe nenhuma possibilidade. É possível. Tem online, tem como adiar, tem várias possibilidades que você pode criar. Agora, aprender a dizer não foi uma coisa que me salvou a minha saúde mental. Porque quando você está sempre querendo agradar todo mundo, dizer sim para todo mundo, você acaba dizendo não para você mesmo. Foi uma coisa que eu aprendi, que me ajudou muito na saúde mental. E a outra coisa que também me ajudou muito em relação à minha saúde mental foi planejar as coisas. Porque a gente no Brasil tem uma dificuldade muito grande de planejar, porque a gente nem sabe o dia de amanhã. A gente sempre fala, não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Sim. Mas eu levo a minha vida da seguinte forma, eu vou estar viva. E eu vou estar viva ano que vem, e eu vou estar viva daqui a 10 anos também. E eu quero no ano que vem, por exemplo, eu quero no ano que vem me aposentar, então o que é que eu tenho que fazer hoje para isso? Eu tenho que criar multiplicadores, eu tenho que fazer as palestras, eu tenho que conhecer as pessoas que pensam, sentem e agem como eu e só precisam de um tapinha na bunda para poder entender o caminho certo. E quando essas pessoas estiverem em todo... uma é ministra, a outra está no Diário de Pernambuco, a outra está não sei aonde, eu não preciso mais fazer o que eu faço, porque existem várias pessoas que fazem na mesma metodologia que eu acredito que é uma metodologia que vai funcionar para melhorar o mundo. Então, uma coisa que é muito importante para mim, de que ajuda na saúde mental, é entender que eu não sou o centro do mundo. Se eu não fizer, o mundo não vai se acabar. Se eu perder o trabalho para você, eu não vou morrer de fome. Porque eu gosto de trabalhar, eu vou criar outras oportunidades. Então, eu acredito que isso ajuda muito, porque quando a gente pensa, só eu sei fazer, só eu posso fazer, se eu não fizer, eu vou perder. Não, você não está perdendo. Você não está perdendo. Tem trabalho para todo mundo. Se a gente se organizar direitinho, dá pra todo mundo ser feliz. É aquela mesma história em relação ao relacionamento hoje em dia. Antigamente era você e sua esposa. Hoje em dia é você e sua esposa, a mãe, o marido, a vizinha. Todo mundo vai dar um palpite. Aí o Instagram, Sim. o Facebook, o Twitter. Sim. Sabe? A mesma coisa eu acho que é pra saúde mental online e offline. Esse sentimento de que, não porque eu trabalho muito, porque só eu sei fazer, porque eu tenho que ir, porque... Não, é sobre isso. Insubstituível só no coração da mãe, né? Exatamente. Só. Então eu percebo que, em vez de se submeter à realidade, você sempre fala em criar a sua própria realidade, né? Como é que a gente pode ver outras favelas vencerem como você? Não, a gente vai deixar isso para você responder amanhã, porque vai partir essa entrevista em 2 episódios, porque você tem muito para falar e muito para inspirar outras pessoas. Então, amanhã, quem vier aqui nas redes sociais do Diário de Pernambuco vai ver Domitila respondendo como outras favelas podem vencer como ela também. E também os bastidores do Big Brother, ou pelo menos o que ela pode contar dos bastidores do Big Brother, porque tem muito contrato ali, né? Muito contrato. Então a gente volta a se encontrar para mais um bate-papo aqui nas redes sociais e também no canal do YouTube do Diário de Pernambuco amanhã, tá bom? Até lá.